Olá, amigos da TVC Rio. Estamos iniciando aqui mais um programa Tribuna na TV e hoje conosco o deputado federal Paulo Ramos com uma bela e extensa ficha a serviço do país. Deputado, como vai? Tudo bem? Obrigado aí mais uma vez pela participação. Bom, primeiro agradecer, mas dizer que levei um susto quando falou ficha, ficha corrida. Claro. Mas a alegria é muito grande mais uma vez estar com você. Alegria é sempre nossa, deputado. Um momento do país realmente muito angustiante, deputado, em relação às questões e às demandas públicas, políticas públicas, privatizações aí no olho do furacão. E essa questão também agora muito latente, esse caso do juiz Sérgio Moro, tal, envolvendo o Intercept. Como é que o senhor está vendo essa questão, deputado? Bom, primeiro, é preciso pontuar que ninguém em sã consciência pode ser contrário ao combate à corrupção. Claro. Ninguém. Mas é preciso também assumir a compreensão de que a Constituição tem que ser observada. Eu escrevi um texto e o título é o seguinte: fora da Constituição não tem salvação. O juiz Sérgio Moro, agora ministro, porque ninguém desmente aquilo que está publicado pelo Intercept. Os diálogos são verdadeiros. Diz assim, mas eles foram acessados de forma ilegal. Quem acessou ilegalmente deve responder. Correto. Quem acessou ilegalmente. Mas aquela prova colhida através de vazamento, hackeamento, aquilo representa prova? Como é que fica alguém réu, condenado, diante de um comportamento de um magistrado, aparentemente forjando a produção de provas? Como é que fica? A mesma coisa, um procurador da República. A prova pode ter sido colhida de forma ilegal, mas ela deixa de ser prova. É uma indagação. Perfeito. Porque em fases anteriores, a mesma dupla dizia que o que interessa é se aquilo serve como prova, não a forma como ela foi. Mas quando a prova ilegal é colhida por quem está investigando, esta prova perde o valor. Certo. Mas quando uma prova colhida de forma ilegal alcança quem estava investigando ou quem estava julgando, existe uma diferença muito grande. Muito grande. Então, o ministro Sérgio Moro precisa se explicar. Porque admitir que alguém que tem a responsabilidade de investigar ou tem a responsabilidade de julgar forge provas, vai se admitir a tortura. Vai se admitir confissões retiradas através de qualquer mecanismo. Então, é grave. Até porque, e isto já está comprovado, ele se transformou num militante partidário, num militante político, tendo um lado na disputa. Os resultados já estão aí do processo eleitoral. Eu digo assim, irreversíveis. Claro. Mas tem resultados na esfera criminal que ainda estão produzindo seus efeitos, mas obviamente que ele tem que ser responsabilizado. Deputado federal Paulo Ramos, como é que você está vendo essa questão também da intervenção, a possível intervenção na Polícia Federal do Rio de Janeiro? O presidente da República, Jair Bolsonaro, num certo aspecto, e eu até lamento muito, ele tem vivido de algumas bravatas.
e tem sido derrotado. Nesse caso específico, a entrevista que ele dá dizendo quem manda sou eu sou um banana, pode ter o interesse em indicar, mas tem que trazer para mim primeiro. Obviamente, e aliás, nem foi o ministro Sérgio Moro. Foi a representação dos delegados federais. Foi o diretor-geral da Polícia Federal Correto. que não admitiu. Correto. Aliás, o ministro Sérgio Moro ficou mudo. Ficou mudo, é verdade. Ele não se manifestou. Verdade. Mas os delegados federais reagiram, entendendo... A polícia também, né? Alguns membros da polícia. Não, da Polícia Federal. Não, como um todo. Claro. Como um todo. Corpo. Por quê? Porque... Agentes. Não, houve uma coesão. Porque um atrevimento. Claro. Um atrevimento. Então, voltou atrás. Pateticamente, inclusive. Voltou atrás. De qualquer maneira, é uma inclinação autoritária. Isto é, quando existe a reação, dependendo do grau da reação, ele recua. Mas já houve casos em que avançou. Você que esteve na comissão, que participa, é membro da comissão de externa, né? De assuntos de política externa. Relações exteriores. Relações externas. Como é que o senhor está vendo essa questão da possível indicação, não, agora possível consumar o fato do Flávio Bolsonaro, embaixador nos Estados Unidos? Existe uma situação estranha em relação a isto. Porque o governo já consultou. É o Senado agora que vai dar a palavra. Consultou o governo dos Estados Unidos, Agriman, já deu. Então, pelo governo americano, já foi dado o sinal verde. Mas o presidente não formaliza a indicação. Ele está o quê? Tateando. Agora, a assessoria do Senado deu um parecer caracterizando como nepotismo. Correto. Está lá caracterizado com uma fundamentação. Está na Constituição, né, deputado? Já tem dificuldades no Senado. Ele deve estar avaliando a possibilidade de sofrer uma derrota no Senado. Claro, claro. Não é pela questão, porque ministro das Relações Exteriores, embaixadores, nós já tivemos vários embaixadores que não integravam o quadro do Itamaraty. Por indicações políticas. Vários. Claro. Vários. Claro. Não seria o caso. Está no período do Fernando Henrique, né? A grande questão é, vamos dizer, a qualidade do indicado. Correto. O preparo do indicado. Correto. Quer dizer, eu digo assim, o currículo do indicado. Claro. Mas sendo filho, sendo alguém do campo político ou do campo ideológico, mas não tendo essa relação familiar, Claro, claro. agora, é possível, isto ainda não aconteceu. A reação que teve na Polícia Federal em relação à intervenção, à indicação, não aconteceu no Itamaraty. Como é que estão os nossos diplomatas? Estão mudos, pô? Verdade. Os nossos diplomatas estão aceitando tudo isso, pô? Ou então estão se lixando das relações exteriores? Acho que não, né? Eu tenho certeza de que não. Mas existe alguma intimidação? Uhum. Estão preocupados com as respectivas carreiras? Ou com os postos que estão ocupando? Então, de qualquer maneira, não deixa de ser um assíntico. Claro. Que eu não sei se ele vai insistir. Que já era tempo de indicar. Por que ainda não formalizou? Só consultou o governo americano. Deputado, conversando com você na última semana por telefone, você me explicou que você está aprofundando uma pesquisa, um dossiê a respeito do ministro Paulo Guedes, né? E ele está agora tentando, inclusive, implementar essa reforma tributária. Fala um pouquinho das duas coisas, do dossiê e da reforma tributária. Deixa eu lhe dizer, a reforma trabalhista no governo, porque o governo Bolsonaro é a continuidade do governo Temer. Claro. O governo Temer fez a reforma trabalhista, criminosa em relação aos direitos dos trabalhadores. Aliás, o presidente da República atual diz, quanto menos direito, mais emprego. Vamos chegar a propor o retorno à escravidão. Porque o pleno emprego, então, virá com a escravidão. Mas ele diz isto. A reforma trabalhista não contribuiu
para a recuperação dos postos de trabalho. Ele que foi contrário, agora aprova uma reforma da Previdência que retirou muitos direitos. Muitos. Muita gente vai morrer antes de se aposentar. Posso fazer uma parte? Temos aqui um profissional que é o nosso Max Figueiredo, que é o homem que nos ajuda na produção, é o nosso cinegrafista. E ele me confessou, ainda há pouco, antes de entrar aqui na nossa entrevista, que faltariam apenas 2 anos para ele se aposentar. Mas com esse novo modelo, ele vai ter que trabalhar mais 15 anos. Isso é uma perversidade. Já né? tem, assim, várias projeções em relação a situações diferenciadas, demonstrando claramente o crime que foi perpetrado contra aqueles que recebem os menores salários. Que da economia feita, isso está comprovado, mais de 800 bilhões de economia sobre quem recebe até 2 salários mínimos e meio. Muito bem. Mas o ministro Paulo Guedes representa claramente o capital financeiro. O capital financeiro especulativo. Esse governo só se sustenta com esse projeto do Paulo, né? Paulo, ele Seu xará, hein, Paulo? Quando o presidente diz que não quer ser uma rainha da Inglaterra, eu acho que ele está botando previamente uma carapuça. Ele está passando um recibo. Mas, na verdade, eu integro a CPI do BNDES. BNDES. Estou defendendo o BNDES como instituição. Não é se houve eventuais erros praticados por um ou outro. Tem que ser responsabilizado. Que já se tentou implantar algum tempo atrás, né, Paulo? Estão tentando desmontar o BNDES. Claro. Estão querendo retirar o BNDES da sua verdadeira destinação. Muito bem. Mas eu lá na CPI estou tentando aprovar a convocação do ministro Paulo Guedes. Há uma reação da base do governo, mas o ministro Paulo Guedes integrou empresas de investimentos, foi dono de empresas de investimentos que estão sendo investigadas também. Nem no Brasil pela Receita Federal, pelo Ministério Público Federal. E tem um relacionamento dele, de empresa dele, pegando financiamento no BNDES. Então, por que estamos convocando outras figuras e ele não pode ser convocado? Blindado, então, né? Está blindado. Então, eu penso até que ele próprio deveria ser o primeiro interessado Se em colocar à frente de forma desprendida, né? Na medida que, vez por outra, aparece uma matéria de algum envolvimento dele. E ele diz, não, foi tudo exitoso, teve lucro. Mas por que ele não vai lá prestar depoimento para ouvir as perguntas? Então, Paulo Guedes, ministro plenipotenciário, está aí proporcionando o maior desmonte do Estado brasileiro. Propondo privatizações. Como é que quer privatizar a Eletrobras? A Petrobras já vem sendo demolida, BR Distribuidora, os gasodutos. Agora quer entregar poços, refinarias. Pô. Se eles dizem que tem que ter competição, e tem que ter o aumento da oferta dos derivados de petróleo, por que então não vão construir mais refinarias? Se as multinacionais do petróleo querem competir, que venham para cá construir novas refinarias e não comprar a preço de banana refinarias prontas, já produzindo. Pô. Porque o petróleo, o Brasil brevemente, vai ser o país com as maiores reservas de petróleo no mundo, não pode continuar exportando o óleo bruto e importando derivados. Então, tem que construir refinarias, que aliás era o projeto em torno da Petrobras, quando houve a descoberta de petróleo na camada do pré-sal. Claro. A população do Rio de Janeiro, especialmente Itaboraí e o seu entorno, vivendo uma situação de desespero. Por quê? Aquele projeto de ter ali um polo com refinaria, com um polo petroquímico e com refinaria. Correto. Está lá. Tudo paralisado, um prejuízo enorme, mas um prejuízo para o município de Itaboraí, para os municípios no entorno, um prejuízo para o Estado, mas um prejuízo para o país. Pô. Então, é o ministro Paulo Guedes ensaiando a privatização dos Correios. Eles não querem valorizar aquilo que tem. Quando o presidente fala que ele é uma rainha da Inglaterra, ele está contribuindo para isso.
Claro. Agora sinalizando com a autonomia do Banco Central. Aí vai ser. Aí mesmo é que vai ter que andar aquela coroa, daí nós vamos mandar até de presente. Uma roupa da rainha, com coroa e tudo, para ele se apresentar publicamente trajado de rainha da Inglaterra. Porque se der autonomia ao Banco Central, vai ser assim. Ele está dizendo que ele tem poderes. Ele quer indicar. Como é que ele faz questão de indicar? O superintendente da Polícia Federal, numa unidade da federação, e quer dar autonomia ao Banco Central. Ele não vai ser banana, ele vai ser um bananal. E querem enfraquecer os fiscais da Receita Federal também, né, Paulo? Ele está fazendo uma reestruturação e ele se agarra a algumas questões tópicas, mas quem está promovendo isso é o Paulo Guedes. Está querendo transformar a Receita numa agência e sem debater. A grande questão, eu estou entrando com um requerimento para debater a questão da Receita Federal. Certo. Vai transformar em agência? O COAF vai para o Banco Central? Como é que vai ser isso? Isso tem que ser discutido. Por que não se debate a taxação das grandes fortunas nesse país, deputado? Está lá a reforma tributária em tramitação. Uma reforma tributária subscrita pelo deputado Baleia Rossi. E agora o governo sinaliza que vai mandar a mensagem do Poder Executivo. Está até me lembrando o pacote do Sérgio Moro contra o crime, que o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou, não, esse projeto vai ser anexado ao projeto do ex-ministro Alexandre Moraes, que já estava lá tramitando, ele reproduz muita coisa, então, retirando, num embate com o Poder Executivo. Agora tem um projeto de reforma tributária tramitando. O governo quer mandar outro. Ao invés de pegar a sua base, analisar aquele e apresentar a emenda. Claro. Mas que é disputa pela autoria, pelo protagonismo. Então ele vai mandar. O deputado Rodrigo Maia já falou que a mensagem do governo vai ser anexada a que já está tramitando. Claro. Então, e aí é uma reforma tributária para penalizar ou para cravar, cobrar de quem ganha mais? Ou ela vai ser regressiva e não progressiva? Não só grandes fortunas, não é isso? Os ganhos do capital. Claro. Os ganhos do capital Os financeiro, royalties, né? os royalties, tudo. Então, já está lá em debate a reforma tributária. Claro. Nós tivemos até uma reunião na semana passada dos partidos de oposição, no sentido de elaborar as emendas com alguma coesão. Porque tem diferenças, tem. Às vezes, Claro. o PDT quer apresentar uma emenda, o PCdoB quer apresentar outra. Mas existe um núcleo em torno do qual é possível o consenso. E isto vai ser, com certeza absoluta, construído como foi na reforma da Previdência. Que a grande derrota do Paulo Guedes foi a capitalização. A nova Previdência era a capitalização. Tanto que agora ele sinaliza em voltar com a capitalização pelo Senado. PEC paralela, para incluir estados e municípios, e uma outra PEC para capitalização. Uma capitalização sem contribuição patronal. Só o trabalhador. Que isso? Via de mão única. E trabalhador que não tem salário. Vai montar uma poupança para sacar em que momento? O maior exemplo é o Chile, né, deputado? Que... Não. Aqui, quando falam o Chile, falam, nem precisa. Vamos ficar aqui no Brasil mesmo, com o MON Geral, com o GBUX, CAPEM. Nós temos aí várias poupanças paralelas, várias, que faliram. Os fundões que faliram. No momento de pagar o benefício, o dinheiro sumiu. Aliás, o dinheiro sumiu. A própria Previdência, o regime geral de Previdência e também os regimes próprios, os governantes se apropriaram do dinheiro. Aqui no Rio de Janeiro, agora é o Rio Previdência. Mas o Rio de Janeiro começou como o estado da Guanabara, depois veio a fusão. Com o estado do Rio ficou uma unidade da federação só. Se o dinheiro de contribuição tivesse formado um fundo, no momento em que ainda não havia o pagamento de benefícios, que criou o estado da Guanabara,
Era um Estado sozinho, só tinha contribuição. Claro. Eu sou servidor público. O IPEG era uma festa, financiava habitação, fazia empréstimos, mas tinha que ter um fundo. Os governos foram se apropriando do dinheiro. Como diz assim, quando o golpe de 64 fez a sua reforma previdenciária, acabando com os institutos, unificando tudo, tinha um fundo muito grande, se apropriou para construir Brasília, o governo se apropriou para a ponte Rio-Niterói. Chega agora e diz que não tem dinheiro, mas não tem dinheiro, que os governos sucessivos foram se apropriando. Poder executivo é uma coisa só muda o governante. Já jogar nas costas de quem foi prejudicado, para pagar mais ainda, mais ainda. Então, a capitalização foi uma derrota. Cita um exemplo do Chile, está aqui. Mas nós temos aqui no Brasil vários exemplos de capitalização. Capitalização com gestão privada, capitalização com gestão pública, contribuição patronal, porque aqui já existe a complementação. Claro. As reformas foram sendo feitas. Já existe um patamar acima do qual, 5 salários mínimos, tem que contribuir de 2013 para cá. Servidor público, pô. Mas a gestão é pública. Pô. Deputado, um assunto que não tem como a gente não tocar é essa questão que meio que incomodou o partido, você como um brisolista autêntico, da deputada Tabata Amaral. Fala um pouquinho desse caso, por favor. Nós tivemos, na votação da Previdência, 8 deputados que votaram favoravelmente. Foi uma situação que eu chamo lamentável. Por quê? Porque é o núcleo, a alma do partido, Claro. a defesa dos direitos dos trabalhadores. Claro. É a alma do partido, defendendo os direitos dos trabalhadores. Se tivessem votado por convicção, mas votar em função de outros ambientes frequentados, assim, o jeito é da área evangélica. O Bolsonaro sinalizou aumentando o teto para não declarar. Claro. Que poderia voluntariamente declarar qualquer quantia, mas não, sai de 1,5 milhão para 4,5 milhões. Chega para a bancada, para o agronegócio, dá um benefício de 84 bilhões Meu Deus. e libera emendas parlamentares, carimbadas. Se fosse por convicção, Ele não ia mudar tudo isso que ele falou? não, a velha política. Quer dizer, então o deputado se transformou num mercenário. Eu só voto, não é por convicção, não é por entender que é melhor para o país. Eu estou votando e há aqueles que fazem triplo. O triplo, que são evangélicos, são da bancada ruralista e tiveram emendas aprovadas. É da bancada da liberadas. Arma, que vai ser essa semana votada de novo. E tem uma coisa que tem que ser dita. O segundo turno só ficou para agosto porque não houve confiança no governo. Porque o governo anunciou que ia liberar as emendas, mas não liberou. Não liberou. Só liberou depois. Então, uma situação deplorável, que eles não podem dizer que votaram em função do interesse do país. Porque se fosse o interesse do país, se fosse uma convicção, eles não teriam cobrado para votar. Foram mercenários. Pô. Mercenários. Cometeram um crime contra os trabalhadores, recebendo paga. Pô. São mercenários. E aí as consequências já estão aí. A propaganda, né? Mão única nos grandes meios de comunicação, não houve debate. As grandes redes, os grandes jornais, defendendo a reforma da Previdência, iludindo os trabalhadores, mentindo. Pô. Em nenhum momento houve debate para mostrar os prejuízos. Agora começam a sentir na carne. E dizer, o Rio de Janeiro, olha aí, a extrema pobreza cresceu muito mais no Rio de Janeiro. Verdade. O percentual de desempregado é maior no Rio de Janeiro. Pô. Aliás, quando fazem o mapa da fome, ainda é Rio de Janeiro. Pô. Rio de Janeiro que já foi a capital cultural e política do país. Vive essa indigência. Fizeram uma pegadinha em Niterói para busca de emprego. Teve uma fila monstruosa, uma sacanagem. E a situação hoje é de desespero total, né, deputado? Porque existe uma coisa, porque o avanço tecnológico, a mecanização, tudo muito bonito. A quarta era da Revolução Mas Industrial. por que não reduzem a jornada de trabalho? Ao contrário, Claro. estão precarizando. Como na França, né? Quando Como outros deveriam, ao contrário, dar mais garantias ao trabalhador,
Eles estão precarizando as relações de emprego. Perfeito. Agora, em relação ao servidor público, qual é a proposta do governo? Quer acabar com a estabilidade do servidor, meritocracia, a poder demitir o servidor, a perseguição interna vai ser muito grande. Mas é isso que está sendo proposto agora. E agora o Supremo vai decidir se pode reduzir salário, reduzindo a jornada de trabalho. Está tudo quase, estão terceirizando o serviço público, entregando para a iniciativa privada responsabilidades públicas, principalmente e até na contratação de pessoal, a mediação na contratação de mão de obra, não realizando o concurso público. Mas agora eles vêm. O servidor vai comer o pão que o diabo amassou. E eu fico pensando assim, né? Quem está sofrendo essas consequências e votou no homem? Como é que está o coração agora? A gente vai encontrando vários arrependidos. Aliás, na reforma da Previdência, os policiais federais, rodoviários, federais, os policiais civis do Distrito Federal, inspetores penitenciários, foram lá para a Câmara dos Deputados chamando o presidente de traidor, que apoiaram e se sentiram traídos. Logo no primeiro semestre, já levaram a primeira punhalada na aposentadoria. Então, muitos estão se compreendendo agora o que significa. Agora, não tem que fazer discurso, eu vejo alguns equivocados, não tem que caminhar para impeachment, não. Foi eleito para governar 4 anos, tem que governar 4 anos e tem que ser pressionado. Claro. Tem que ser pressionado. Tem que ter um projeto nacional, um projeto de país. Eu tenho proclamado o seguinte, tenho feito até pronunciamentos. Como é que um governo que tem um presidente oriundo do Exército Brasileiro, vários ministros oriundos das 3 Forças Armadas, ser um governo entreguista? Um governo que não demonstra o mínimo de patriotismo, de nacionalismo? Está desmontando, privatizando tudo. E os militares, por exemplo, que lutaram pelo monopólio estatal do petróleo, devem estar se revolvendo no túmulo. Pô. Os militares que tiveram a compreensão de que a soberania nacional incorpora o controle dos setores estratégicos, estão entregando tudo. Pô. Então, as Forças Armadas vão sair com a sua imagem comprometida. Pô. Porque, através de representantes seus, em funções ministeriais, o desmonte do Estado continua. O Brasil sendo vendido na Bacia das Almas por 3 dinheiros, com a participação, com a participação direta, mas principalmente com a omissão. A omissão que é injustificável. Acredito, participei de reuniões aqui na BI com muitos militares durante esses anos todos, especialmente na Constituinte, quando a Constituição afirmou a soberania nacional como o primeiro princípio fundamental. Então, claro, agora entregando tudo. Sei. Bom, amigos da TVC Rio, chegamos ao fim do nosso programa. Tivemos a satisfação de conversar aqui com o deputado constituinte nota 10, o deputado Paulo Ramos. Obrigado pela participação e até o próximo programa. A luta Obrigado. continua. A luta continua, a luta que segue. Obrigado.